Você trabalha à noite, vira turno, faz plantão, entrega, cobre cliente fora de hora ou fecha o expediente depois das 22 e mesmo assim, todo mês, a empresa pode estar te pagando menos do que deveria. O problema não é só o adicional noturno. O problema é que muita gente recebe o cálculo errado e nem percebe. Mas antes de falar sobre o cálculo, você precisa entender a parte que o RH quase sempre omite. O adicional noturno urbano é de no mínimo 20% sobre a hora normal, e a hora noturna é reduzida para 52 minutos e 30 segundos. Isso significa que 1 hora no relógio não vale 1 hora de pagamento. No período noturno, o relógio trabalha contra a empresa, e a empresa sabe disso quando tenta simplificar o cálculo. Em 2026, o adicional noturno continua sendo uma das verbas mais erradas no Rolerite. O que parece um extra pequeno, quando calculado com hora reduzida e reflexos corretos, muda o valor do salário, das férias, do 13º e até da rescisão. Se o adicional é pago com habitualidade, ele integra a remuneração. Esse canal existe por um motivo simples: te dar as informações que o RH, o contador da empresa e o seu chefe nunca vão te dar. Porque essas informações custam dinheiro para eles e rendem dinheiro para você. Fica até o minuto 10 desse vídeo, porque é lá que você vai ver o caso do Fábio. 3 anos trabalhando à noite e a diferença acumulada pode passar de R$ 1.000 por mês quando a empresa erra a conta. Antes de falar dos casos reais, você precisa entender o adicional noturno de verdade. Para o trabalhador urbano, o adicional mínimo é de 20% sobre a hora diurna e o período noturno vai das 22 às 5 horas. A hora noturna, no cálculo, vale 52 minutos e 30 segundos. Isso quer dizer que 7 horas trabalhadas à noite contam como 8 horas para efeito de pagamento. A regra existe para compensar o desgaste do trabalho noturno, que afeta sono, saúde e rotina. Agora vem o primeiro plot twist. Todo mundo acha que hora noturna é só um extra de 20%. Mas se você faz hora extra à noite, o cálculo pode ficar mais pesado. Em muitos casos, a hora extra noturna combina o adicional noturno com a hora extra e a tabela de cálculo sobe. O resultado pode ser bem maior do que o trabalhador imagina quando olha só a linha do Rolerite. Daqui a pouco você vai conhecer o caso do Fábio. Fábio trabalha em turno noturno há 3 anos, recebia adicional, assinava o Rolerite e achava que estava tudo certo. Quando refez a conta com a hora reduzida, descobriu que a empresa estava usando a base errada e deixando dinheiro na mesa todos os meses. Agora vamos falar sobre os erros mais comuns. O primeiro erro é ignorar a hora reduzida. Se a empresa calcula a hora noturna como se fosse hora diurna normal, o valor final fica menor. O segundo erro é pagar menos que 20%. O terceiro erro é não refletir o adicional em férias, 13º e FGTS quando ele é habitual. O quarto erro é usar divisor errado no cálculo e transformar o noturno em uma conta simples demais. E existe uma situação que acontece em milhares de empresas brasileiras todo mês. O trabalhador faz hora extra à noite. A empresa paga como se fosse só hora extra comum. E o adicional noturno some do cálculo. A Carla viveu exatamente isso. Você vai ver quanto ela perdeu e o que ela devia ter feito antes de aceitar o Rolerite como verdade. Me conta nos comentários. Você trabalha à noite e já conferiu se a hora reduzida está sendo aplicada no seu Rolerite? Sim ou não? Porque depois do próximo bloco, você vai entender por que tanta empresa simplifica o cálculo. Agora você entende por que o RH gosta tanto de simplificar esse cálculo. A empresa quer transformar uma conta com hora reduzida em uma conta comum. Isso reduz o valor do pagamento e ainda facilita o Rolerite.
Mas quando o trabalhador faz turno noturno com regularidade, o adicional entra no salário para vários efeitos. O problema é que muita empresa paga o adicional na folha e esquece os reflexos. A hora noturna é paga com um fator maior, porque o relógio noturno não equivale ao relógio diurno. A empresa que ignora isso está economizando sobre o seu cansaço. E quando esse pagamento acontece todo mês, o prejuízo se acumula em férias, 13º e rescisão. Agora você vai conhecer o Fábio. Fábio trabalhava em uma empresa de logística, 18 a 6, 5 vezes por semana. O RH pagava adicional noturno de 20%, mas calculava como se cada hora noturna valesse 60 minutos. Não valia. A hora noturna valia 52 minutos e 30 segundos. Quando ele refez a conta, viu que havia diferença mensal de mais de R$ 200 só na forma de converter as horas. Em 3 anos, a diferença acumulada passou de R$ 8.000, sem contar reflexos. Fábio nunca tinha questionado por que o valor parecia normal. Não era. O caso do Fábio mostra que a empresa pode simplificar a conta para pagar menos. E o caso da Carla vai mostrar que o erro no adicional noturno muda o salário sem o trabalhador perceber por meses. Carla fazia plantão noturno em hospital e também era chamada para cobrir horas extras depois das 22. A empresa pagava adicional noturno sobre parte da jornada, mas não aplicava a redução da hora e não refletia o valor em férias e 13º. Quando revisou os recibos, percebeu que o adicional vinha menor todos os meses. A diferença mensal era pequena isoladamente, mas somada por 2 anos, virou mais de R$ 5.000 que nunca chegaram à conta dela. Carla só descobriu quando comparou o holerite com a jornada real. E tem um terceiro caso, do Diego. Diego trabalhava em uma equipe de segurança e fazia rondas noturnas com frequência. O adicional aparecia no holerite, mas o RH usava um divisor errado e não aplicava a hora reduzida. Quando descobriu a regra correta, já tinha passado meses sem cobrar nada. No protocolo, você vai ver o que ele devia ter feito desde o primeiro mês. Mas antes, o segundo plot twist. Muita gente acha que adicional noturno é só para o período entre 22 e 5 da manhã. Isso é verdade para a regra urbana. Mas quando a hora extra entra no mesmo turno, a conta muda de forma relevante. A empresa costuma fingir que é só multiplicar por 20%, como se fosse um bônus simples. Não é. O adicional noturno habitual também influencia a base de outras verbas, e o erro se espalha por todo o holerite. 3 CLTs, 3 histórias, 3 erros diferentes. O Fábio perdeu dinheiro porque a empresa ignorava a hora reduzida e o cálculo real do noturno. A Carla assinou holerites com um adicional menor do que deveria por meses. O Diego deixou de cobrar a conta correta porque confiou no número da empresa. O que os 3 têm em comum? O RH sabia e nenhum dos 3 sabia. Agora você sabe. O protocolo vem agora. Tudo que você aprendeu até aqui vale 0 se você não souber o que fazer no próximo holerite. O protocolo de hoje tem 6 passos. Você pode pausar, anotar e aplicar ainda hoje. Passo 1. Identifique se seu trabalho entra no período noturno urbano. Se você trabalha entre 22 e 5 da manhã, a regra geralmente se aplica. Se for trabalho rural ou categoria específica, a regra pode mudar. Passo 2. Confira se a hora reduzida está sendo usada. A cada 52 minutos e 30 segundos de trabalho noturno, a empresa deve considerar 1 hora paga. Se o holerite simplesmente multiplica o número de horas pelo valor normal, sem conversão, há risco de erro. Passo 3. Veja se o adicional mínimo de 20% foi aplicado. O adicional noturno urbano mínimo é de 20% sobre a hora diurna. Se o holerite mostra menos que isso,
O cálculo está errado. Passo 4. Verifique se o adicional noturno entrou nos reflexos. Se você recebe noturno com habitualidade, ele pode influenciar férias, 13º, aviso prévio e FGTS. Se esses reflexos não aparecem, a conta está incompleta. Passo 5. Confira a hora extra noturna separadamente. Se você faz hora extra depois das 22, a empresa pode ter que considerar hora noturna e hora extra ao mesmo tempo. Se ela pagou só um dos dois, você pode estar perdendo dinheiro. Passo 6. Cobre o ajuste por escrito. Separe olerites, escala de plantão, registros de ponto e mensagens que provem a jornada. Se o RH negar, peça revisão com base no período noturno e na hora reduzida. Se necessário, procure sindicato ou advogado trabalhista. O Diego, a Carla e o Fábio perderam porque confiaram na folha sem revisar. Você não precisa repetir isso. Bônus: como revisar seu olerite em 2 minutos. Olhe a linha do adicional noturno. Pegue sua jornada noturna real. Converta as horas usando 52 minutos e 30 segundos por hora paga. Compare com o total recebido. Se a conta da empresa não chegar perto da sua, o cálculo está errado. Recapitulando, o adicional noturno urbano mínimo é de 20%. A hora noturna vale 52 minutos e 30 segundos. Quem trabalha à noite com habitualidade pode ter reflexos em férias, 13º, aviso prévio e FGTS. Se houver hora extra noturna, o cálculo pode ficar ainda maior. E quem confere isso com calma costuma descobrir dinheiro que ficou na mesa por meses ou anos. No início desse vídeo, eu disse que você trabalha à noite, mas a empresa pode estar te pagando menos do que deveria. Agora, você sabe como conferir, e na próxima vez que olhar para o rolerite, você vai ser a pessoa que sabe quanto realmente tem direito a receber. Se esse vídeo te ajudou, inscreve no canal, porque cada vídeo aqui é uma conversa que o RH nunca vai ter com você. Te vejo no próximo.